que todos que são da pesca esportiva, principalmente do fly fishing, devem estar muito felizes. Eu desejo a vocês aí que estão me assistindo um feliz ano de 2022. Que as esperanças continuem sendo renovadas, que vocês aí que estão me assistindo consigam êxito, muita saúde e sempre boas pescarias. E não se esqueçam deste Meloc Fly aqui, que gosta muito de vocês e tem aí uma preocupação enorme com a pesca esportiva nacional. A minha participação é muito pequena, porém, desta forma, então, mudamos aqui o calendário com um feliz 2022 para vocês aí que me assistem, que não esquecem do Meloc Fly, não deixam de botar o seu like, acionar o sininho, fazer seu comentário e continuar debate em assuntos relevantes ao meu canal, as minhas publicações e os meus conceitos de pesca com mosca. É lógico que o meu trabalho é ínfimo, perto da relevância de outros nomes nacionais e internacionais. Mas fazer a diferença, colocando, mesmo insignificantemente, um produto, uma ideia e um conceito, é esta a ideia geral da pesca com mosca. Vamos então continuar aqui o nosso vídeo, sentando um pouco no sofá, de forma que nós possamos continuar o nosso bate-papo introdutório antes da parte teórica da continuação 11 do vídeo conceitual Coleópteros, moscas feitas com sementes ou besouros de sementes, como queiram, de forma que a gente possa assim introduzir mais conceitos e teorias antes da gente avançar para a parte prática, que é uma parte teórica que traz a base para assim o nosso ataque. Vamos sentar e debater um pouco mais. Acho que na pesca com mosca você tem que pescar com as moscas do seu chapéu. Com certeza a melhor mosca do meu chapéu é a que está viva. E não é a melhor forma de se pescar, mas sim se utilizar o processo construtivo, que assim elabora metodologias para gerar um processo de imitação que nos vai trazer a alegria de assim poder pescarmos, com certeza, com moscas baseadas na maior classe de insetos. Com certeza, o besouro que estava aqui já foi devolvido à natureza, porque é lá que ele tem que ficar. E a gente aqui faz com a natureza, então, olhando para ela, as réplicas para assim utilizarmos na pesca ou no atado realístico e ganharmos assim a nossa expertise. É com esta expertise que a gente coloca no nosso chapéu de pesca ou no nosso boné ou nas nossas caixas de mosca que nós vamos levar assim para a nossa pescaria. De certo que peixes diminutos ou grandes exemplares vão caber sempre na expectativa de um pescador. Seja lá o tamanho do peixe, respeite-o, faça com ele a reverência que ele deve ter, cuide para não machucar a sua boca, a sua estrutura, de forma a quando assim soltá-lo, saber que ele vai conseguir resistir. Evite de tirar fora d'água e fazer grandes malabarismos usando alicates não apropriados. A estrutura do peixe não foi feita para ficar na vertical, e sim na horizontal. Grandes exemplares, peixe dentro d'água. Não traga para fora a falta de compressão nos seus órgãos internos, por ser muito grande o exemplar, pode danificar a estrutura e o peixe vir a morrer. E aí não adiantou nada esse trabalho de catch release ou pesca e solte, tá? Fica aí essa dica de compreensão. Cara, assim, você que está me assistindo aí, tenha netos, filhos, que é pescador, conscientize-os de que a coisa só funciona se você também colocar essa mentalidade
na consciência dele. Prosseguindo então os detalhes da montagem das nossas pernas, dos nossos besouros, aqui sobre esse meu tablado de apoio, né, nós temos dois itens bastante interessantes. Um deles é o fruto da mamona, para quem nunca viu, é um fruto que se assemelha a uma casca de besouro, tá? E aqui nós temos um besourinho bastante agoniado aí por estar de cabeça para baixo. Eu vou colocar ele na madeira aqui para a gente assim interagir melhor. Bom, que besouro é esse aqui que está aqui na minha mesa de atado aqui, né? Ele, na verdade, ele é um besouro conhecido aí como gorgulho, tá? Bicudo ou besouro do nariz longo ou com uma tromba, né? Dá para perceber aí que ele tem uma tromba. Bom, que tipo de besouro é esse aqui? Essa espécie aqui, em particular, é conhecida como gorgulho Cholus parallelogramus, ou seja, um besouro que gosta de se alimentar de bambu. E como eu tenho aqui em frente a janela do escritório da pesca aqui, bambu, não é? Bambu. Então ele se alimenta de bambu. Aqui, ó, que gracinha, ó, a coisa mais linda que a natureza nos oferece, né? Eu vou liberá-lo daqui a pouco, mas trouxe para vocês aqui observarem que ele se alimenta da seiva e também é conhecido também como brocas, os besouros que fazem furos. A maioria dos besouros, eles furam a madeira, se alimentam de seiva ou de material orgânico, tá? Alguns desses padrões de gorgulhos de tamanho menor infestam plantações de vários tipos de produtos, como milho, como algodão. Este aqui, no caso, ele interage mais com o caso aqui, e acho que ele gostou de mim aqui, ó. Que ele fica aqui, ó, sentindo aqui, querendo brigar comigo aqui com a patinha. Mas a gente vai deixá-lo à vontade e mais para frente a gente vai talvez atá-lo até em uma mosca realística. A semente então vai ficar secando, no caso o fruto, né, para a gente poder extrair as sementes. São 3 sementes, não sei se vocês conseguiram ver, 1, 2, 3, e cada casulo desse aqui dá para fazer 3 carapaças depois de seco, tá? Então ficou aí a dica para quem nunca tinha visto a semente de mamona. Ela só é perigosa se você ingerir, tá? Muito bem. Como é que eu faço então esse processo de criar detalhes, como no caso do besouro aqui do gorgulho, né? Que tem aqui detalhes bastante interessantes, como as partes do fêmur bastante proeminentes, grossas, a tíbia, os tarsos, que são essas almofadas, né, na pata, e as garras tarsais. Esses detalhes, então, que esse besouro apresenta, é bastante relevante, porque nós precisamos trazer isso para as perninhas dos nossos insetos, que a gente assim vai tentar reproduzir, né? Eu já mostrei algumas para vocês aí, não é? E não expliquei ainda como fazer esse padrão requintado de pernas. Como fazer isso, então, nós vamos entender. Observe aqui que este aqui, ele é cheio de detalhes, como fosse espinhos saindo das laterais, tá? E isso aqui, vocês nem fazem ideia que material eu usei para fazer esse complemento de perna, tá? Que eu já expliquei, que começa assim, né? Isto é uma das metodologias. Vamos entender isso um pouco melhor, tá? De forma que a gente possa, assim, aprofundar o nosso conhecimento. Quem está prestando atenção aí nos vídeos, sabe que eu falei para aproveitar a estrutura da lâmpada eletrônica, como também de seus componentes.
ou de outros materiais que a gente possa também utilizar, tá? Um aparelho eletrônico que já foi fora de linha, que a gente pode assim aproveitar alguns itens internos para fazer atado de mosca. Como no exemplo aqui que a gente vai fazer o uso, então, de outros componentes, não só o transformador, mas das partes dos isolantes desses dois capacitores, como também desse isolante aqui, desse resistor, ou seja, um espaguete térmico, tá? Também podemos aproveitar esses fios de cobre aqui da bobina, tá? Para fazer também estruturas de ninfa. Então dá para fazer muita coisa com essa estrutura. Mas por que eu estou me referenciando nestes materiais aqui que são isolantes para evitar que faça curto-circuito entre o polo positivo e o polo negativo? Olha aí a eletrônica entrando dentro da área do atado de mosca. Quando eu falo que são várias ciências, são mesmo. Bom, a gente vai então tirar aqui esse segmento aqui. Eu estou usando uma tesoura de corte para arame, então não tem problema. Retiro aqui e solto esses dois isolantes aqui. Esse tubinho isolante aqui, ele é um tubinho trançado, tá? É um tubinho trançado. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. É um tubinho trançado com um revestimento plástico, tá? A grande maioria deles é com revestimento plástico. Então ele se torna um material bastante interessante, porque é um tubinho oco, trançado, leve, e ele vai fazer parte da estrutura das pernas, tá? Bom, então vocês já mataram a charada. Da mesma forma, esse material aqui a gente pode também aproveitar, tá? A gente pode tirar daqui e aproveitar esse segmento aqui, cortar essa parte aqui, ó. Também o espaguete térmico, ele também vai servir para esse fim de modelar segmentos das perninhas dos besouros ou outros insetos que tenham uma certa robustez. E aqui dentro tem um resistor, tá? Bom, muito bem. Como é que eu faço isso então? Vamos entender isso aqui para vocês assim poderem avançar no curso de atado de mosca. Este material aqui que eu estou mostrando para vocês, este padrão de perninha aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, ele foi feito com esse material aqui, tá? Foi feito com esse material aqui, exatamente com esse material, tá? Então o que é que eu fiz? Como eu fiz? É uma das metodologias que a gente pode utilizar, tá? A gente vai utilizar então a nossa perninha que a gente já elaborou, né? Seja ela de forma parcial, com um arame trançado só até aqui, ou torcido até aqui, ou totalmente torcido, como no caso aqui, totalmente torcido de ponta a ponta. Ambas vão fazer bom uso para esta técnica que eu estou apresentando a vocês. A gente então fragmenta o tamanho de acordo com a fração de perna que nós vamos assim determinar. Se a coxa ela é menor, se o tarso ela é maior, se a tíbia ela é maior, nós vamos determinar neste momento aí, tá? É esta hora que a gente tem que analisar a morfologia do inseto, que assim nós estamos copiando, ou tentando se esmerar na natureza. Perfeito? Bom, com isso nós vamos então adquirir um segmento e introduzir aqui, ó, nesta parte aqui do tubinho. Com isso eu já consegui aqui, ó, uma boa vantagem aí, ó, tá? Na minha produção da minha perninha. Mas isso aqui ainda não está 100%, não está igual essa aqui que você está mostrando.
Como é que você conseguiu fazer este aqui, este virar este? Simples. A gente vai colocar um pouquinho de super cola aqui, cola à base de cianoacrilato, e vai pinçar isso aqui com o alicate para não colar a nossa mão, tá? E depois a gente vai assim começar a fazer um trabalho. Logicamente que este padrão de perna aqui, a gente ainda pode incrementá-lo com um pouco de resina UV para dar um incremento final. Eu não finalizei este processo ainda. Bom, eu estou achando esta peça aqui muito comprida, então eu vou verificar aqui com a outra para fazer o par, e eu preciso então fazer aqui a adequação do comprimento, que vai ser mais ou menos neste ponto aqui, diminuído. Assim eu determinei, vou de novo colocar aqui e determinar o comprimento do meu tarsômero aqui, não é? Que seria aquela parte das almofadas. Logicamente, com uma pinça de ponta fina vai me facilitar para eu determinar esse ponto e iniciar uma dobra. E aí começa o trabalho mais delicado na nossa mosca. Para continuar o processo, então, nós vamos aplicar um pouco de cianoacrilato, de forma que ele penetre aqui entre esse tubo e este material que reveste então a perninha. E vamos pinçar aqui de forma que ele achate e com isso a gente consiga tirar proveito deste material achatado, criando então com isso um processo de fêmur, né? Ou de uma tíbia. A gente usa o alicate para assim abrir um pouco mais, e com isso a gente vai conseguir depois trabalhar nesse material usando a ponta da tesoura, ou um estiletezinho também afiado, mas a tesoura bem afiadinha, com ponta bem fininha, a gente consegue trabalhar. Essa primeira parte aqui da tíbia ficou legal. A gente vai então começar a desgastar um pouco, fazendo aqui o uso da ponta da tesoura. A gente então vai começando a dar uns pequenos piques ou cortes para assim fazer o processo de criar esses espinhos na lateral da perninha. Isso a gente vai conseguindo aí com a pontinha da tesoura. Claro que a gente vai tentando aí fazer uma similar à outra, tá? Olha aí, não sei se vocês conseguem perceber. E com isso nós vamos ajustando o formato da nossa perna aí para criar o efeito de uma perna de um besouro. Aplicamos um pouquinho mais de cola e depois a resina para assim finalizar, tá? E com a pinça nós vamos trabalhando esse material para eriçar mais essas perninhas aqui, a parte desses esporões aqui, dessas agulhas. Colocamos então o segmento da coxa, que é um pouco menor, tá? E nós vamos fazer o mesmo processo. Colocar um pouquinho aqui de ciano, de forma que ele penetre aqui na parte de dentro, entre o cobre e a perninha aqui, esse tubinho, e vamos amassar aqui, de forma que ele colhe aqui, até a gente conseguir aqui esse processo de finalização aqui. Vamos apertar um pouco mais com o alicate, trazer aqui de forma a criar aí um processo de perninha da parte da coxa. Perceberam aí?
Com isso nós vamos fazer então uso da nossa expertise, usando a ponta da tesoura para criar aqui essas partes mais abertas que assim nós precisamos ter e complementar aqui fazendo uns ajustes aí, decapando um pouco mais, ajustando um pouco mais. Desta forma, então, nós podemos dizer que a perninha foi feita com material utilizado no revestimento de isolamento de um capacitor de uma lâmpada eletrônica aplicado no cobre, que pode ser até o cobre do próprio transformador, a ponta da tesoura e um pouco de cola à base de ciano. Acima desse material, para assim criar um efeito melhor, a gente pode aplicar a resina e colorir, né? Para assim finalizar. E aí nós temos um par de perninhas para besouro, no caso, né? Que seria uma perninha bastante difícil de fazer por ser um inseto com esses pares de pernas cheios de pontas e agulhas. Isso é uma metodologia muito simples de se fazer, obtendo também uma boa qualidade depois do inseto finalizado, coberto com resina nas áreas que assim nós precisamos e também com mais enriquecimentos morfológicos que nós conseguimos. Esta é uma das metodologias que eu já ensinei. Também outra metodologia seria as da perninhas que eu utilizei nas moscas das cigarras realísticas e outros padrões aí de materiais que vocês podem fazer utilizando esta mesma técnica, tá? Podendo fazer também com tubinhos de papel enrolado no alfinete, também vai gerar essa mesma condição. Pode-se fazer segmentos de EVA achatados, colados em cima e embaixo e modelados com a tesoura. Essas técnicas todas a gente vai aprendendo aí com o passar do curso de atado de mosca, mas vocês já entenderam que uma perna realística ou um inseto realístico requer de bastante trabalho.